Boa tarde já. É uma enorme satisfação, redobrada satisfação mesmo, nós podemos dar início a mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo, desta feita presencialmente. Na realidade, esta tertúlia está sendo feita de forma híbrida, é a nossa primeira experiência, depois de longo tempo, com reuniões apenas pela web, né? E eu vou contar um pouquinho da história que nos reúne nessa reunião. Quando nós fizemos lá atrás, há bastante tempo, o convite para o nosso querido Georg Bohm, professor Georg Bohm, para que ele compartilhasse um pouco da sua vasta cultura conosco na tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo, ele disse, não, eu tenho que fazer isso, mas eu faço isso, mas tem que ser presencial, não vou fazer isso à distância, que eu não preferiria não fazer. Então, não tem importância, nós vamos fazer a primeira reunião que nós fizermos presencial, será com o nosso caríssimo professor Georg Bohm. Então, nós aqui estamos, hoje um número reduzidíssimo de acadêmicos presencialmente, porque nós estamos aqui testando as condições de segurança aqui do nosso Espaço Maracá, da Associação Paulista de Medicina, e esperamos que da próxima reunião nós possamos ampliar o número de participantes presenciais e, quem sabe, antes do fim do ano, se não bem no início do ano que vem, nós já teremos as reuniões normalizadas, mas muito provavelmente elas serão híbridas, realizando-se em parte com os participantes ao vivo, não presenciais aqui, e em parte com os que nos acompanham à distância. Então, sem mais delongas, vou passar a apresentação do nosso conferencista de hoje, professor Georg Niklas Bohm, que vai nos falar sobre como é a voz dos castrados. Professor Georg Bohm, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especializado no serviço professor W.G. Spector pela St. Bartholomew Hospital, Londres, e doutorado em Patologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em anatomia patológica e patologia clínica. Atua principalmente nos temas fisiopatologia da circulação pulmonar. Professor Georg Bohm, desculpe o equívoco aqui da redação aqui da nossa apresentação, muitíssimo obrigado. E se você incomoda, Já estou. as contas do distanciamento está sendo respeitado. Obrigado, Tânia. Tânia, vem para quem pensa no copo d'água. A oportunidade de falar mais uma vez aqui na Academia Paulista de Medicina, onde eu fiquei conhecido como que gosta muito do teatro lírico. Até pediram que eu falasse sobre teatro lírico. Eu digo, eu falo com prazer, mas é impossível fazer uma palestra. Porque falar sobre música, teatro lírico, sem colocar música propriamente dito, é impossível. A música tira tempo. Então, poderia fazer um curso sobre história do teatro lírico, mas é impossível fazer uma palestra curta. Eu já falei sobre aqui Caruso, Cala, sobre a voz humana, e eu me lembrei, então, falar sobre um assunto que todos conhecem. Não há quem não saiba, nunca teria ouvido falar sobre os castrados. Por quê? Porque eles pertencem às páginas mais tristes
diria até horrendas, na história da cultura europeia. Alô? Tem que falar mais perto. Desculpe. Eu acho que ele, de vez em quando, falha. Que é um assunto que nem é apropriado para um almoço. Entretanto, a arte dos castrados, como era a voz, como é que cantavam, poucos conhecem. Então, eu vou contar a minha história pessoal para descobrir isto, e que levou mais de 50 anos. Tentarei resumir nesta de 60 minutos. A gagueira é por conta deste aparelhinho. Eu preciso também dizer que eu nasci com o dom de gostar da música e de ter paixão pela voz humana. Isto foi observado em Budapeste antes que eu tivesse noção das coisas. Portanto, é uma situação genética. Vocês estão diante de uma pessoa que realmente tem paixão pela voz humana e não consegue imaginar a vida sem a música. Contudo, musicalidade para ser profissional, eu não tive no meu genoma. Então, vamos começar e ver como é que é isto. Por uma saga muito complicada, que tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, eu aportei no Brasil em 1947. Mais precisamente em Porto Alegre, como foi mencionado, onde fiz meus estudos secundários e também o universitário. Foi lá que desenvolveu a minha vida cultural, em música também. E em música foi em 78 rotações, porque música ao vivo, recitais, óperas, em Porto Alegre, no fim dos anos 40, tinha muito pouco. Então, cabia-me, sim, ouvir os discos de 78, que eram maravilhosos. Alô? Alô? Enfim, tomei consciência da existência de castrados quando me explicaram que algumas músicas que eu ouvia foram escritas, compostas para a voz dos castrados. Mas duas em particular eu devo mencionar. O Largo de Handel e a Súplica. O Largo de Handel pertence à ópera Scherzo. É uma área da ópera de Xerxes que eu devo dizer, no teatro, é constrangedor. Vocês imaginam todo-poderoso rei da Pérsia em guerra com os gregos, logo ele faz uma declaração, me ouvir bem? Dá para me ouvir bem? Então, o rei da Pérsia faz uma declaração de amor, de paixão
a uma árvore. Ele diz: ombra mai fu, di vegetabile, cara ed amabile, suave più. Só isto. Traduzindo para português livremente, jamais existiu sombra de vegetal tão querida, amável e suave. Ele repete essas palavras várias vezes. E digo para vocês, se o cenário e o texto são pobres, a música glorificou Handel para sempre. Eu tenho certeza que a música mais tocada de Handel é cantada por todos os registros, soprano, tenor, contralto, barítono, o que vocês quiserem. É tocado por todos os instrumentos e também por orquestras. Em Porto Alegre, naquela época, fim dos anos 40, eu com 12, 13 anos, ouvia essa música praticamente só por tenores. Enrico Caruso, Beniamino Gili e Tito Schipa. Nenhum deles me servia como ideia o que era um castrado. A outra música é Súplica de Orfeu. Súplica de Orfeu é da ópera de Gluck, estreado em Viena em 1762, pelo castrato Gaetano Guadagni. É realmente uma música conhecida, bonita. Eu tinha uma gravação extraordinária por um contralto francês chamado Alice Raveau, que felizmente nos deixou seu registro de 1934. Era uma bolacha marrom que eu tinha em casa. Eu devo dizer para vocês que até hoje eu considero a melhor interpretação em matéria de gravações desta Súplica de Orfeu. Se os deuses, por acaso, atenderam um Orfeu, foi Alice Raveau a quem devolveram Eurídice do reino dos mortos. Vocês vão ouvir um andamento mais lento do que qualquer um que conhece. Vocês vão ouvir uma voz de contralto legítimo, plangente, suplicante, mas sem ornamentação e com uma dicção perfeita. Por favor, coloca o nosso Alice Raveau, gravação de 34. Oh
Perdão. Então, eu, adolescente jovem, imaginei que a voz dos castrados era parecida com um contralto. Mas eu fui crescendo, fui aprendendo, comecei a entender que a música tem períodos medieval, renascentista, barroco, romântico. Enfim, nós temos uma evolução. Os castrados fizeram parte, por excelência, do teatro lírico. E teatro lírico se coloca na música barroca. E depois entra na música clássica e também na renascentista. Ora, mas eu entendi que a música barroca, por que é barroca? Isso vem da arquitetura. Significa uma ornamentação. É a música mais ornamentada que temos em toda música ocidental. Nós estamos sempre falando da música ocidental, nunca do oriental, que é outro capítulo completamente diferente. Essa ornamentação, por vezes, é excessiva, como é na arquitetura rococó. Então, nós temos realmente uma virtuosidade de instrumentos e vocal que não tem rival praticamente nos outros períodos. Nós temos que imaginar o barroco como de tremenda exigência para os músicos. É uma música extremamente difícil. Ela aparece em oratórios, aparece em óperas, aparece em cantatas, como peças de bravura, áreas de bravura. Eu tinha uma também muito interessante, de uma grande soprano francesa, Gabrielle Ritter-Champy, que gravou isto, não sei exatamente que ano, mas é 28 ou 29, 1928 ou 29. Vamos dar uma escutada, para notar as dificuldades técnicas que a música barroco pode impor. Obrigado, Yuri.
ela cantou de um oratório de Handel, o Pensador, o Alegre e o Moderador. O Pensador faz uma reflexão sobre passarinhos. E não tenho muita dúvida que dá para perceber isso. Eu já tinha meus 16, 17 anos e, obviamente, cheguei a uma conclusão. Pensar que os castrados lembravam o contralto é uma bobagem. A voz de mulher que tivessem deveria abarcar todos os registros. Podíamos ser contraltos, mas também sopranos ligeiros. Então, eu alarguei minha visão para o castrado e também comecei a perceber que eles tinham que ter uma técnica vocal extraordinária. Mas eu acho que alguns de vocês podem até dizer, mas por que você pensou em sopranos e não consegue pensar nos contratenores, nos falsetistas? Gente, nos fins de 40 e mesmo nos inícios dos 50, isto era impossível. Os falsetistas não existiam no mundo. Existiam um pouco na Inglaterra, já vou contar um pouquinho a história. O falsete, como tal, foi realmente combatido desde a época romântica, e combatido muito, sobretudo pela ópera verista. Ela aparece como ornamentação mais de óperas cômicas, ou então um erro técnico do cantor, que não consegue fazer um pianissimo, e no lugar do pianissimo faz um falsete. Mas qualquer professor de canto diria, olha, gente, pianissimo é o fio de seda. Agora, se você não consegue e faz falsete, você está usando fio de algodão. Mas há algo muito pior. O machismo da época. Voz fina era considerado um distúrbio sexual. Voz de falsete não era aceita, a não ser em situações cômicas, quase como o deboche, ou algumas músicas folclóricas que obrigatoriamente incorporavam falsete. Posso citar as canções mexicanas. De vez em quando o mexicano dá um uivo em falsete. Ou então o tirolês, que te faz o yodle no meio das montanhas, que são falsetes. Mas falsete, a voz, não tinha lugar nos salões de música erudita. Não tinha. Quem é que colocou isto dentro do nosso universo musical? Foi um inglês chamado Alfred Deller, que deu dignidade aos contratenores. Ele nasceu em 1912 e começou a fazer recitais na Inglaterra logo depois da Segunda Guerra Mundial. Só que levou alguns anos para se impor. Vamos ouvi-lo um pouquinho. O próximo slide, isto, em que ele está cantando junto com a maior alaudista da época, Desmond Dupré, uma canção renascentista inglesa anônima. Have you felt the wool of beaver? Swans down ever? Have you smelt to the bud of the briar or the nod in the heart? Have you tasted the bag of the bee? Oh, so white, oh, so soft.
Eu ouvi Alfred Deller em 1964 e 1965. Ouvi várias vezes. Eu estava em Londres fazendo meu pós-doutoramento. Gente, significa que eu já era um adulto e médico. E essa época, então, os falsetistas me levantaram a questão novamente dos castrados. Tem algo a ver com os castrados, os falsetistas? Não, não tem nada. Falsetista, ele tem laringe masculina, nunca feminina. Na verdade, falsete, qualquer um de nós é capaz de fazer. Quando nós resolvemos sussurrar, supondo que um de vocês diz para o outro, como esse cara está chato, sussurrando, ele está fazendo falsete, usando uma voz soprosa. Então, é uma técnica da laringe masculina de fazer uma voz feminina e que nós vamos ver por laringoscopia, por favor. Vocês podem ver por laringoscopia que a laringe ali vai fazer uma falsete, não é um profissional. Os cordas vocais batem, mas eles são irregulares e parece que deixam uma fresta. Pode clicar. Isto. É curto. Pode deixar, eu vou falando. Um falsetista, obviamente, faz isto um pouco mais regular e, em geral, a abertura dele é só pro posterior, é perto dos aritenoides. É impossível ver a técnica por laringoscopia, porque ele mostra a partir do espaço supraglótico. Por isso eu trouxe o homem virtual, a próxima, onde nós podemos ver isto muito melhor. Aqui, a fonação normal. Toda a espessura da corda vogal, a parte muscular, vai bater um com o outro. Pode tocar. Não é. Está vendo que toca. Certo? Isto é o normal. Falsete é um pouco diferente. Põe o seguinte. Vão ver que é só com uma ponta, com ligamento que faz. Então, agora, da parte infraglótica, subglótica, podemos ver, faz de novo. Só para ver. É só o ligamento que toca. É a massa que o cantor procura diminuir para ter uma voz feminina. E a mulher não, ela trabalha com toda a corda vocal. Então, o importante em tudo isto é que o falsete e o castrado têm vozes completamente diferentes. A voz do falsetista, que pode ser um contratenor, pode ser um sopranista, é sempre masculina. Sempre não. Pode haver exceções, mas eu desconheço. O que nós podemos dizer que a maioria é. E, principalmente interessante, que é uma som mais fraca e a sustentabilidade é mais curta porque há perda de ar. A produção de som, para resumir, precisa energia, oscilador e amplificador.
A fonação tem como energia os pulmões, que dá volume e duração do som. Tem oscilador, principalmente a corda vocal, também a falsa corda vocal pode entrar nisto, mas que dá a frequência fundamental do som, e qual é a altura dentro das oitavas. A amplificação é da diafragma até a cabeça, tudo, principalmente pescoço e cabeça, mas não só. A parte da faringe, além de amplificar, também modula o som. Modula, faz as letras, consoantes, vogais e assim por diante. Dá timbres diferentes. Eu posso lhes dizer que a fisiologia do canto é muito pouco conhecida. O canto, todas as vezes, coloca para o estudioso problemas extremamente difíceis de resolver. Agora eu estou procurando resolver um problema de um moço do Cazaquistão, que realmente está nos dando um dor de cabeça. Mas para vocês eu vou mostrar uma coisa extraordinária. Nômades dos estepes da Ásia Central, Mongólia, Tuva e as repúblicas em torno, são capazes de emitir dois sons ao mesmo tempo. É o canto gutural ou bifônico. Ele dá uma voz grave, em geral, fundamental, e o harmônico ele capta com uma faringe e começa a trabalhar com os harmônicos. Nós vamos ouvir um cantor tuva, Oleg Kular, que foi o primeiro tuva a dar recitais nos Estados Unidos em 1995, para vocês verem a complicação disto. Por favor, próximo. Obrigado, Yuli. Realmente nós não temos ideia da fisiologia desse tipo de emissão. Tem-se alguns princípios, até dá para ensinar para pessoas, mas é difícil. Mas vamos voltar aos falsetistas. A verdade é que, com o tempo, o falsetismo chega no Brasil, os recitais de sopranistas contra tenores, mas nos anos 60 para frente. E ficam extremamente populares. Em São Paulo, não passa um mês que a gente não consegue ouvir um falsetista. Em música pop, rock, falsetista predomina. Tem mais falsetistas do que pessoas com voz normal. De forma que isto realmente, como os falsetistas cantam música medieval, renascentista e barroca principalmente, criam a ideia que eles poderiam representar os castrados. Eu, como, digamos, estava no meio já do estudo disto, posso lhes garantir que não, mas nós vamos ouvir um sopranista masculino e uma soprano feminino cantando a mesma coisa. Será o Exultate Jubilate de Mozart,
que foi estreado em 1773 pelo Rauzzini. Venâncio Rauzzini era o castrado favorito de Mozart. Eles vão cantar a mesma coisa, um trecho só, Aleluia. Para vocês sentirem o que é um sopranista masculino, que é um brasileiro, um dos melhores do mundo, Bruno de Sá. A gravação é de 2017. E uma eslovaca, a Luba Organosova, que é um grande mozartista. E vai cantar como uma camarada de Salzburgo, mas a mesma mesmo. Então, podemos tocar os dois, um depois do outro. Alleluia.
Obrigado, Yuri. Eu não sei se todos percebem que são duas vozes bem diferentes. A absoluta maioria dos falsetistas, eles têm voz menos volumosa, menos encorpada do que os correspondentes sopranos. Se for de coloratura, então coloratura, se for de contralto, é de contralto. Sobretudo, a parte grave dos falsetistas é problemático, porque se ele colocar uma ressonância peitoral, ele sai da voz feminina para masculina. A mulher não, a mulher tem voz feminina. E ela, então, dá esses graves tranquilos e são muito mais, digamos, consistentes. A coloratura também é, de certa forma, mais fluente na mulher, porque ela não tem escape de ar, ou seja, não tem uma voz que tende a ser soprosa. O Bruno de Sá realmente não parece soproso, mas mesmo assim, ele, quando faz a parte da bravura, a parte da coloratura, ele faz com certo cuidado. E ela não, ela corre. Inclusive, ela canta em tempo mais rápido a Exultate do que o Bruno de Sá. Eu não sei se isso dá para perceber. Mas, enfim, então eu, já praticamente com 50 e poucos anos, imaginei que os castrados eles tinham uma voz sui generis que eu não sabia exatamente como era, mas deveriam ter certamente uma virtuosidade incrível. Eu lia também sobre a música, lógico, e quando eu lia sobre castrados, há unanimidade nas crônicas de louvar tanto a virtuosidade como o volume dos castrados. Ou seja, eles tinham um grande volume. Eu vou ler duas crônicas de tantas que tenho. De 1670, é época bastante inicial dos castrados, quando o crítico fala sobre Baldassare Ferri, um dos mais importantes castrados da época. É problema. Escreveu ele, que é Giovanni Bontempo, o crítico, cantar uma escala cromática descendente, trinando sobre cada nota, desde o sol e lá agudos, até as mesmas notas, uma oitava abaixo, um feito, se não impossível, certamente muito difícil para qualquer cantor, era uma brincadeira de criança para Ferri. Por quê? Depois disto, sem inspirar, ele podia continuar com outros gorjeios, passagens e maravilhas artísticas. Ele, muitas vezes, acrescentava um crescendo suave a estas escalas cromáticas, fazendo trilos ao mesmo tempo, algo nunca logrado antes e nem mesmo ouvido falar. 150 anos depois, Schopenhauer, o grande filósofo alemão, ele coloca a sua opinião sobre o castrado Gaetano Crescentini. Isto já em 1800 e pouco. Sua voz, sobrenaturalmente bela, não pode ser comparada à de nenhuma mulher,
pois não pode haver tons mais cheios e bonitos. Apesar de sua pureza prateada, consegue atingir uma potência indescritível. Então, eu fiquei com uma ideia que os castrados tinham uma virtuosidade fantástica e uma voz que eu não sabia como era, mas era uma voz certamente diferente. Então, aconteceu em 1980 que apareceram os CDs. Em 1990, encontrei em Londres um CD que Gainsbourg gravou na Capela Sistina em 1902 a 1904. São 18 faixas. Em 14, dá para ouvir o último dos castrados, Alessandro Moreschi. Alessandro Moreschi nasceu em 1858 e morre em 1922. Eu não tinha conhecimento disto, mas eu já falei para vocês que os castrados nunca foram, digamos, a minha curiosidade central, era mais uma curiosidade periférica. Porque, de fato, no Brasil, eu não podia conseguir os discos destes trechos da Capela Sistina, porque não venderam nada e ninguém teve grande interesse por estes discos, a não ser musicólogos e pessoas que estavam estudando a voz humana. Mas em Londres, em 1964 e 65, se eu tivesse me esforçado, eu teria encontrado. Agora, então, convido para vocês um exercício um pouco desagradável, porque ele geralmente não agrada de ouvir o último dos castrados. Não temos outro registro. Thank you.
Obrigado, Yuri. Gente, Moresky, na realidade, foi muito maior do que isso que vocês ouviram, e talvez cada um tenha um julgamento negativo. Moresky, ele, antes dos 20 anos, foi convidado para cantar nas exéquias do rei Napoleão III da França, que foi sepultado em Londres em 1873. Ele tinha 16 anos e cantou o Requiem de Verdi, a parte do soprano. Moresky foi o principal castrado da Capela Sistina. Moresky, ele foi convidado para cantar nas exéquias de Giuseppe Verdi, em Milão, em 1901. O apelido dele era Anjo de Roma, ele não podia ter sido pouca coisa. Agora, sobre a voz, eu não sei se vocês conseguem, digamos, analisar. Eu que tenho muita familiaridade com esse tipo de disco, que eu via muito, eu posso lhes garantir que a voz é potente. A voz aguda realmente parece um soprano, mas a voz grave não. Ele tem uma masculinidade. E, curiosamente, eu acho que eu detecto uma adolescência pré-púbera em toda a sua gama vocal. Em si, é uma voz diferente. E eu posso dizer que, em 1990, então, eu achei a voz dos castrados. E pude fazer, então, uma imagem desta voz e classifico, então, as grandes famílias em masculinas, femininas, falsetistas e castrados. Mas tem uma coisa que Moresky não me deu: a virtuosidade. Moresky não tem virtuosidade. Ele tem escola já romântica. Ele não tem escola barroca. Isso percebe pelos numerosos portamentos que ele faz. Nenhum cantor barroco faria esses portamentos, nenhum. E das 14 registros onde eu posso ouvir a voz dele, em nenhum ele mostra virtuosidade. Então, eu imaginei a virtuosidade dos castrados como dos grandes sopranos de coloratura que eu conheço desde Luisa Tetrazzini, do início do século XIX até hoje, como Sumio da Coreia, que é espetacular. E no meio temos Callas, John Sutherland, Beverly Sills, Lily Pons e tantos outros. Então, imaginei que estas pirotécnicas dos nossos sopranos fossem semelhantes aos castrados. Não era. Na verdade, era muito mais. E apenas no início do nosso milênio, eu já quase com 70 anos, consegui perceber a real virtuosidade dos castrados. Antes de colocar o nosso último registro, eu vou ler alguma coisa aqui. O maior dos castrados, o legendário, é Farinelli. Ele participou pela primeira vez das óperas de Londres na temporada de 1733 e 34. 33. Ele cavalga por causa do inverno, né? Então, eles começam em 33 e terminam em 34. E um crítico escreveu sobre uma extra, um momento que lhe deu um bis, para, digamos, impressionar a audiência. E escreveu o seguinte: a primeira nota que cantou começou com muita delicadeza. Gradualmente aumentou para um volume incrível.
e depois diminuiu da mesma forma para terminar num pianissimo. Isso foi aplaudido por 5 minutos. Depois disto, ele seguiu com um brilho e velocidade de execução que os violinos tiveram dificuldade em segui-lo. Eu não sabia que música era esta, mas eu tenho certeza que Cecilia Bartoli, que nós vamos escutar, deve ter lido isto. E ela se especializou para mostrar o que é um castrado. Toca o disco, por favor. Então, é realmente uma virtuosidade inacreditável e é o único que temos. Ninguém até agora está conseguindo fazer esta virtuosidade, mas creio que daqui a pouco vão aparecer, porque quando alguém você começa a ter escolas e começa a ressuscitar coisas esquecidas.
O que ela cantou? Ela cantou uma área de bravura, uma área de demonstração de Ricardo Broschi, que não é outra coisa senão irmão do Carlo Broschi, o famoso Farinelli, que ele mesmo é o responsável pela castração dele aos 12 anos. E, portanto, o maior expoente, o lendário expoente dos castrados, Farinelli, é resultado de uma monstruosidade que, na época, nós fazíamos, que era a castração. Enfim, com essa história, então, chego ao fim e realmente acho que hoje eu consigo imaginar o que era a voz e que era o canto dos castrados e tentei transmitir isso a vocês também. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, por favor, o último, queria mostrar uma coisa. O último dos diapositivos, isso. Como a Escola Paulista, o Paulo Pontes e o filho dele, e também um grupo de fonoaudiologia de Bauru, eu escrevi 2 volumes de discos que nós editamos em CDs. Infelizmente, a plataforma é tão ruim que hoje não dá para tocar em lugar nenhum. Mas ele fala da anatomia, fisiologia, fisiopatologia, da fonoaudiologia, enfim, da clínica, e também tem um capítulo sobre canto. Felizmente, a disciplina de telemedicina publicou isto e dá para vocês apreciarem, desde que ele coloca o site. Quem quiser copiar, pode copiar. Mas ele sumiu, eu acho que ele não está querendo colocar o último diapositivo. Enfim, paciência, o que eu vou fazer? Olha, coloca o último diapositivo. Enfim, vocês podem fazer talvez perguntas enquanto eu não coloco, porque é apenas um site. Quem quiser, copia. Quem não quiser, não copia e pronto. Se tem alguma pergunta, podem fazer. Antes de passar os comentários e as perguntas, eu gostaria de fazer algumas rápidas observações. Lamento que sejam rápidas, em função do fato de que eu gostaria de falar muito sobre essa nossa reunião de hoje, mas, para a felicidade de todos, serão rápidas mesmo. Bom, em primeiro lugar, tentando seguir a sequência das suas manifestações, professor Bon, nós já encomendamos aquele curso que o senhor disse que não era possível falar sobre a história do canto lírico. Em uma aula, nós teríamos um imenso prazer em ter um curso seu, durasse quanto durasse. E, na verdade, nós gostaríamos que durasse muitíssimo, porque a reunião de hoje foi extremamente rápida, face às dimensões do mundo que o professor Bon nos apresentou. No início, eu só imaginava assim, que os castrati, talvez eles tivessem alguma semelhança ou muita semelhança com os contralto. Rapidamente, o professor Bon já não nos afastou dessa ideia. Eu fiquei imaginando que talvez eles fossem um contraponto dos cantores do período da Idade Média, onde praticamente todas as vozes eram masculinas e, portanto, havia necessidade de uma voz feminina, mas também me parece hoje que esta é uma ideia muito simplificada da situação. Mas eu só gostaria de concluir com uma observação.
eu não sei exatamente quem disse isso, mas isso é uma frase que me soa interessante, que é você nunca enxerga aquilo que você não conhece e você nunca vai encontrar aquilo que você não procura. Mas para você enxergar e para você procurar, você precisa ser estimulado, você precisa conhecer. E hoje nós tivemos com o professor Bon o estímulo suficiente para conhecer algo que desconhecíamos, algo que é absolutamente fascinante. Se o fascinou a sua infância lá na Europa e ao longo da sua formação, nos fascina agora, ainda que tardiamente, mas nos fascina. E nós passamos a conhecer um pouquinho, portanto, agora nós estamos discretamente aparelhados para procurar, né? E eu não tenho como lhe agradecer, professor Bon, a nos ter compartilhado um pouco da sua paixão pela música lírica, nos ter compartilhado um pouco o seu interesse por esta questão, pelas vozes, e nos ter desvendado um pouquinho, levantado um pouquinho a cortina desse mundo fantástico. O senhor não nos abriu os olhos para um novo mundo, o senhor nos abriu os ouvidos para um mundo fantástico. E muitíssimo obrigado mesmo. Nós iremos importuná-lo e muito, querendo desfrutar novamente da oportunidade de ouvi-lo. E eu gostaria de passar a palavra ao professor, primeiro ao professor Paulo Pontes, depois Paulo Pontes acedeu gentilmente também o nosso convite, está presente aqui nessa reunião para tecer as considerações iniciais da exposição do professor Bon. Paulo, por favor. Professor José Luiz, primeiramente agradeço a sua deferência em me convidar para fazer um comentário sobre a palestra do professor Jorge, porque evidentemente não estou à altura para isso, tá certo? Professor Jorge, eu tive a honra de participar como seu colaborador na criação do Homem Virtual, à medida que nós levávamos os nossos conhecimentos da clínica. A gente aprendia muito com o senhor, de maneira que foi um dos pontos altos na minha vida, foi este convívio. Então, voltando aqui ao tema, quando o senhor fez a introdução, falando dos falsetes, dos falsetistas, parece que não ficou claro, eu fiquei com essa sensação, de que pode haver o falsete masculino e o falsete feminino. No meu conceito, talvez eu gostaria de ouvi-lo, o falsete masculino é uma realidade, porque ele tem que sair do registro modal, tá certo? Próprio da anatomia masculina, e ao passo que no feminino, isso na observação clínica, ela, na verdade, ela vai para um agudo, para o soprano, sopraníssimo, sem precisar praticamente mudar do registro. Então, do ponto de vista clínico, eu não percebo a presença de um falsete verdadeiro na mulher. Não gostaria de ouvir a sua opinião nesse sentido. A mulher tem falsete, é capaz de emitir a voz soporosa, como não? E, na verdade, a mulher também tem registros. O professor de canto procura detectar exatamente o registro, que não é igual para todo mundo, ou nem mesmo o famoso registro do tenor em mi bemol, ou mi, às vezes vai em fá, ou nem vai. Tem alguns que não têm isso. Enfim, a fisiologia é complicada, mas sim, eu diria que a mulher tem voz soprosa. Ela consegue, inclusive, sussurrar. Já o sussurro é uma espécie de falsete. É um problema de ajustar a massa da corda
porque é justamente a massa maior ou menor que vai fazer com que a laringe masculina vai entrar em falsete. E também a vibração da mucosa. Quer dizer, tudo isso é extremamente complicado, porque você tem os músculos extrínsecos e intrínsecos também levantando ou abaixando a laringe e fazendo o espaço mudar entre as diversas cartilagens e da própria colocação da corda vocal. Então, é uma situação extremamente complexa. Agora, fundamental é a massa muscular da corda vocal. E isto a mulher também consegue aumentar e diminuir. Então, eu acredito sim que eles têm um som de falsete, quando assim quiserem. Eu posso só um complemento? Porque a corda vocal masculina, ela tem receptores... Tem um pacote para você. Tem um pacote. Aqueles que querem sair, tem um pacote para cada um que eu trouxe, que vocês, por favor, lá no fundo entregam. Então, Sim, Paulo. O músculo vocal, da corda vocal, o tiro aritenoideu, no masculino tem receptores para dihidrotestosterona. Na mulher não tem. Então, o volume do músculo vocal no homem, ele é relativamente volumoso em relação ao cricotiroideu, que faz a passagem da cabeça, do peito para a cabeça. Na mulher, como não tem esses receptores, proporcionalmente o músculo da corda vocal ele é menos volumoso em relação ao cricotiroideu. Por isso que ela canta mais em cabeça. Então, o homem tem que relaxar esta musculatura para chegar no falsete. Na mulher, como já é pobre esta musculatura, ela passa de uma forma mais suave. Esta é uma explicação. Não sei. É possível, sim. É possível. O professor Pontes é profissional. Tá bom? Agora, o canto realmente é uma coisa... Eu não sei se você tem ouvido Dimas. Sim. Dimas, quando me aparece com 6 oitavas e 2 notas, 6, eu diria quase obsceno, né? Porque quando você tem os espetáculos de 5, já é uma... Ou Ima Sumac, 5 oitavas. Mas esse rapaz, que tem voz de barítono, tem 6 oitavas. E quando eu ouço as passagens dele, realmente eu não consigo pensar nada, porque de vez em quando ele faz a passagem, depois faz voz cheia, faz como soprano, como contratenor, e faz qualquer negócio. Como é que funciona este corda vocal? Eu tenho dificuldade de imaginar. Ele tem o registro de apito, que você encontra em Mador Robin, que você encontra em Erna Sack, você encontra em Ima Sumac. Agora, em homem, o registro de apito que esse cara tem é uma coisa assim inédita. Agora, como é que funciona essa corda vocal dele, que deve ter uma massa boa, deve ter uma longitudinalidade de 1,2 milímetros, alguma coisa assim, eu imagino que seja uma laringe masculina normal, ou anormal, sei lá. Mas há coisas que a gente não consegue entender. Perfeito. Obrigado, professor. Bom dia, meus parabéns, achei excepcional essa aula. Eu sou assinante da USESP há muitos anos, acho que desde que foi fundada, e a gente ouve os cantos, aprecia, mas eu não tinha o menor conhecimento desses detalhes de falsete, da corda vocal. Então, achei um conhecimento muito novo e importante. Obrigada. Nós temos entre aqueles que nos acompanham à distância uma observação, pergunta do nosso confrade Cláudio Cernea. Cláudio, por favor.
Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente pela felicidade da escolha, não só do palestrante, como do tema. Eu estou com um sinal fraco, por isso eu não estou conseguindo ativar a câmera, mas eu guardo recordações de várias décadas do professor Georg Bohm, porque eu me lembro, há 30 e poucos anos, quando eu estava fazendo meu doutorado, um dos cursos que eu mais gostei, que eu me lembro das aulas até hoje, é o curso de didática especial e de pedagogia médica que ele proferiu. Então, muito obrigado, professor Bohm. Até hoje eu lembro das suas aulas, eu sou professor da USP, então eu transmito os conhecimentos que eu aprendi com o senhor para os nossos residentes e alunos. Eu tenho uma dúvida, eu também sou um amante da música, principalmente da música erudita, e eu fiquei com uma dúvida em relação aos contratenores. Alguns contratenores, teve um que veio recentemente, me falha o nome agora, mas ele veio há alguns anos, exatamente na USESP, nós também somos assinantes da USESP, e a voz, vamos dizer, coloquial dele, não era uma voz fina, era uma voz masculina. Entretanto, durante a performance musical dele, ele tinha um registro vocal semelhante a um contralto e com um alcance de agudos absolutamente surpreendente, né? Ele cantou o Stabat Mater, em que a performance do contratenor é especialmente exigida, né? Então, eu queria que o senhor me explicasse um pouco, se puder, qual a diferença, então, dessa conformação, porque a voz coloquial dele, eu acho que ao contrário dos castrati, é uma voz masculina. Os castrati, eu acho que tinham voz feminina, né? A voz habitual, né? Não para cantar, mas sim para falar, etc. Mais uma vez, parabéns pela estupenda palestra. Eu não sei, mas alguma coisa eu posso dizer sim. Olha, faça uma diferença entre voz e laringe. Veja, a laringe do contratenor, a não ser exceções, é um laringe realmente masculino. E quando ele fala, você ouve que ele é um laringe masculino. A laringe masculina. Agora, a emissão, quando ele faz do contratenor, ele te lembra a voz feminina. Eu que escuto muito isso, eu diria que eu reconheço imediatamente, mesmo sopranista como o Bruno de Sá, que é excelente, está hoje na Suíça, né, cantando, que não é uma voz feminina. Porque eles usam esse artifício de não usar completamente a corda vocal. Eu tentei mostrar que ele só toca praticamente na região mais ligamentar. E com isto fica uma voz, de fato, diferente e muito, digamos, menos presente, menos volumosa, menos a audibilidade diminui. E também acho que a maioria deles tem a extensão, a sustentação do som é mais curta que dos sopranos. Isto porque eles não usam a corda vocal em sua totalidade e há uma perda de ar. Então, eu considero que há uma diferença grande entre o falsetista e o soprano. Seja em que registro for. Pode ser falsetista mais baixo ou mais alto, ou soprano mais baixo ou mais alto. É claro que isso é média. Eu não creio que posso dizer que todos, porque existem vozes femininas fracas e tem vozes falsetistas mais fortes e menos fortes. Mas na grande maioria, eu posso dizer que é bem mais fraca do que dos sopranos, e também a sustentação vocal
é diferente, é menor. Muito obrigado. Professor Confrade Paulo Pontes, por favor. Professor Jorge, nesse tema dos falsetes, é claro, não dá para falar muito dos castrates, porque não vivemos esse tempo, né? Mas dos falsetes, tem um trabalho muito interessante feito pela fonoaudióloga que foi me orientando, a Silvia Pinho, e ela fez uma classificação das fendas no falsete, na nossa classificação que nós temos sobre as fendas, e verificamos que tem, nesse trabalho dela, 4 tipos de comportamento, sem fenda nenhuma, com a fenda fusiforme, a fenda médio posterior e a fenda posterior. E está uma certa correlação entre a classificação dos falsetes leves, artísticos e pleno. Nos plenos, que é aquele falsete em que há um treinamento para o falsete, geralmente nós não temos a fenda. É como foi mostrado, como o senhor mostrou, há uma aproximação só nas bordas. Ao passo que no piano já tem as fendas, e geralmente são cantores que, sem treinamento para o canto, fazem o falsete, e o falsete artístico intermediário, em que usa a técnica, por exemplo, do contratenor, usa a técnica do contratenor para chegar no falsete. Diferente do pleno, que faz a técnica direcionada para o falsete. Então, para cantar em falsete, nós temos que ter um treinamento que vai repercutir nessas posturas das cordas vocais. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de analisar esse aspecto também. Não, eu não tenho nenhuma oportunidade de ver isso. Eu não sou laringologista, como você bem sabe, de forma que sua contribuição eu aceito plenamente, o que eu posso dar uma estudada. Mas eu não tenho experiência pessoal de ver, isso eu não tenho. E você tem por excelência. Então, nós temos uma complementação feita pelo Paulo, que é excelente e nos esclarece um pouco mais sobre os falsetistas. Mas que eu considero, como conjunto, é uma categoria, uma família vocal. Eu não acho que eles sejam sopranos, não acho que sejam femininos, não acho que sejam masculinos e não acho que sejam castrados. São diferentes. Não sei se você tem a mesma impressão auditiva. Eu reconheço imediatamente um contratenor, um sopranista masculino, sem problemas. Eu confesso que no feminino eu tenho dificuldade de perceber o momento. Muitíssimo bom. Nós já chegamos às 2 horas, é o tempo regulamentar da nossa tertúlia. Já agradeço previamente a disponibilidade do professor Bon para aquele nosso curso, professor Bon, sobre a arte lírica. Muitíssimo obrigado. Vamos até agora programá-lo, não? Okay. E eu gostaria de oferecer ao professor Bon a oportunidade dele fazer as suas considerações finais e, após as considerações do professor Bon, nós passaremos imediatamente ao encerramento desta reunião e nós vamos encerrar essa reunião com a pianista que deu início a essa tertúlia, Eni da Rocha, solista desde a mais tenra idade da Orquestra Sinfônica da Rádio Gazeta, sob a regência do maestro Armando Belardi. Brilhante aluna do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde diplomou-se com a mestra Maria de Freitas. Aperfeiçoou seus estudos com o maestro Souza Lima, considerado o príncipe e patrono dos pianistas brasileiros. Nós teremos, depois das manifestações do professor Bon, de Oswaldo Lacerda, a valsa número 3. E
Professor Bon, consigo a palavra. Foi um prazer muito grande de falar hoje sobre esse tema da voz dos castrados, e depois nós vamos, então, agendar alguma coisa. Eu trouxe um pequeno pacote para cada um, são livros escritos por mim, e trouxe 2 exemplares do livro que é mais ligado à música, que é a biografia do Caruso. E eu posso dizer para vocês que eu tenho muita tranquilidade que esse livro, em português, contribui muito, porque acho que o livro que temos sobre Caruso em português, eu diria que é um livro até bem sucedido, já que me levou quase 40 anos para escrevê-lo. Só trouxe 2 exemplares deste livro, mas do pacote tem um para cada um, com certeza. Eu acho que a pessoa lá poderia, talvez, distribuir. Obrigado. E vamos ouvir o Ian. Muito obrigado.